Se tem um material que eu gosto de trabalhar são os brinquedos não estruturados. E para você que acompanha o meu canal, vocês já sabem disso. E esse vídeo eu fiz há 3 anos atrás e até hoje ele me traz visualizações e traz inscritos. E eu resolvi fazer uma parte 2 desse vídeo. Bora lá para mais 13 ideias de atividades com tampinhas de garrafa PET? Oi, eu sou a Keila, bem-vindos de volta ao meu canal. É muito bom ter você aqui mais uma vez. E se você é novo aqui pelo canal e não sabe o que são brinquedos não estruturados ou materiais não estruturados, vou explicar rapidamente. São materiais que não foram feitos para brincar, mas que nas mãos das crianças se tornam infinitas possibilidades. E antes de trazer as ideias, vou deixar uma coisa explicada para vocês. Assim como no primeiro vídeo, com as ideias de 10 atividades com tampinhas de garrafa PET, aqui também as ideias foram pensadas nas duas questões. Primeiro, você pode deixar os materiais, a atividade ali disponível para a criança para que ela explore do jeito dela, ou você pode ir dando as demandas, mostrando para a criança o que é para ela fazer aqui com aquela atividade. Ou você pode fazer ambas, começa deixando a criança experimentar e depois você vai dando as demandas e direcionando o que é que ela precisa fazer ali. Número 1, caminho sensorial com tampinhas. Eu tenho um tapete de EVA aqui que eu usei as tampinhas em uma parte dele, eu não usei em tudo. Se você quiser, você pode usar tanto num tapete de EVA, como é o meu caso, como um pedaço de papelão, também vai dar certo. Você pode usar só as tampinhas, como fazer o que eu fiz aqui, misturei elementos. Então eu peguei e virei a tampinha do lado mais lisinho e colei aqui. Mas você também pode colocar ela do outro lado para ter uma texturinha ali que vai ser incômoda para a criança. Porque é muito importante na primeira infância a gente trabalhar essas questões sensoriais, né? Então você também pode fazer isso. É claro que vai ser incômodo desde que não machuque. A gente não quer que machuque. Então você pode fazer assim, e colar e deixar um caminho, uma estrada, né? Daí colando os outros, que eu tenho outros aqui com outras informações sensoriais, para a criança ir pisando em cima e sentindo, ou para ela passar a mão e ir testando, ou para ela pegar carros e ir andando aqui por cima com eles, brincando de uma forma mais livre. Aí, como a sua imaginação e a direção te levar. Número 2, jogo do lançamento ao alvo. E você vai precisar de uma caixa de papelão e, claro, tampinhas de garrafa PET de cores sortidas. Vou mostrar essa caixa que eu já tenho pronta aqui. Então, você pode fazer assim, com os buraquinhos, né, na caixa. Aqui, eu coloquei uma fita adesiva vermelha, aqui verde e uma amarela. Era o que eu tinha no momento. Então, a ideia é você deixar esse alvo a uma certa distância, e aí a criança vai pegar as 3 cores que tem ali, vermelho, verde e amarelo, e ela vai ter que jogar para acertar. Você pode deixar assim, com os buraquinhos virados para frente, ou ela em pezinho aqui, para fazer como se fosse uma cesta. E você também pode fazer diferente, não só assim na caixa como eu fiz, como nessas 2 sugestões aqui. Você pode deixar a caixa também desse jeito. E aí você pode colocar ainda pontuações, se você quiser. Para cada cor tem uma pontuação diferente. E aí você vai brincando com a distância, ser mais perto, ser uma distância média, longe. Cada um tem uma chance, 2, 3, e depois é o outro que também vai ter 1, 2 ou 3 chances de jogar. Ou, enquanto ele está acertando, ele continua, e daí se ele erra é a vez do outro. Enfim, você é que vai pensando na demanda e na sua necessidade. Terceira ideia, som das tampinhas. Então vai ser uma atividade auditiva. Você vai precisar pegar um parzinho de tampinhas e aí você vai colocar uma coisinha aqui dentro. Pode ser arroz, feijão, pedrinhas, areia, o que você quiser. Coloca aqui dentro, aí você passa cola quente e cola. E aí eles vão ficar grudadinhos. E aí vai servir para quando balançar fazer um barulhinho. E aí você vai pegar um outro parzinho igual, da mesma cor, colocar a mesma coisa e a mesma quantidade. Você colocou arroz aqui dentro, então a mesma quantidade que você coloca em um, coloca no outro, porque eles precisam ser pares auditivos. Então, quando a criança balançar aqui, ela tem... Quando ela balançar aqui, ela tem que ouvir o mesmo som do outro parzinho que você fez. Então, ela vai saber que aqueles 2 ali são iguais. Eu tenho um aqui parecido para ficar mais fácil para vocês entenderem. Eu usei esses potinhos aqui que geralmente usam nas festas para colocar docinhos de lembrancinha, né? Então eu coloquei aqui uma cor
E aí, como eu já tinha 2 rosas, eu coloquei um X para eu saber. E eu escrevi aqui atrás, para que eu saiba o que tem aqui dentro. Então, aqui tem feijão. Então, a mesma quantidade de feijão que eu coloquei aqui. Eu passei uma fita adesiva aqui, porque eu não tinha cola quente. Para fechar, que você também pode passar uma fita adesiva ali. E aí, a criança vai balançar e vai balançar o outro. E assim sucessivamente todos os que você fizer, até que ela encontre os 2 que têm o mesmo barulho. Tem crianças que são muito espertas e vão ligar aqui com isso daqui, né? Então talvez não seja uma boa você colocar uma corzinha, porque daí ela vai se tocar que a cor é igual. No meu caso funciona, porque eu balanço para a criança sem que elas vejam a cor. E a maior parte das crianças que eu atendo ainda não sabem ler, então tanto faz para elas ver escrito aqui, elas não vão saber o que é. 4. Torre das cores. Aqui eu utilizei uma caixinha de ovos, né, pela metadinha que eu tenho aqui, e eu utilizei palitos daquele jogo de varetas que eu tenho aqui, mas pode ser palito de churrasco, e você pode usar uma caixa, um outro suporte aí. Você pode, nessa sugestão, colocar só um palito, e aí você pega a tampinha e fura ela, ó, faz um furinho, e aí a criança vai ter que encaixar nesse furinho a tampinha. Essa atividade você tanto pode deixar livre, várias tampinhas ali furadas para a criança ir encaixando, como pode ter um cardzinho com a ordem das cores, e aí a criança vai ter que fazer aquele empilhamento das tampinhas ali no palito seguindo a ordem das cores, ou como eu coloquei aqui. Eu peguei um palito de cada cor que eu tinha aqui do jogo, então um azul, um amarelo, um verde e um vermelho, e aí eu vou ter as mesmas cores de tampinha, a criança vai ter que colocar a tampinha vermelha no vermelho, a tampinha verde no verde, assim sucessivamente, tá? Então, tem essas opções aí que você pode ir mudando e modificando conforme o que você precisa fazer de atividade de estimulação psicomotora com a sua criança. Nessa atividade, número 5, além das tampinhas, você vai precisar de barbante ou algo similar. Então aqui eu cortei pequenininho, os 2 do mesmo tamanho. Você vai colocar em uma superfície ou no chão, elas como se fosse um trilho do trem, uma do ladinho da outra, e aí você vai deixar disponível algumas tampinhas de garrafa PET e vai falar para a criança que cada tampinha é um vagão do trem. E aí a criança vai montando aqui, entre os 2 barbantes, as tampinhas uma na frente da outra para fazer então esse trem. Aqui você pode também aproveitar e fazer uma sequência. Pedir para a criança fazer sequência de cores, pedir para ela fazer alternado essas cores, né? Dentro dessa sequência você vai brincando com as cores como você quiser, como você pode deixar livre. Depois que a criança fez, então, ali o trem, ela pode brincar, então, entre esses 2 barbantes, como se ali fosse o trem de verdade. Se você quiser, você pode pegar ainda a cola quente e colar, né? Colocar um pinguinho entre as tampinhas, da forma que ela organizou, e colar uma na outra para fazer que é um trem, enfim. Mas dá para também, é uma forma também de você brincar e ir trabalhando essa sequência de cores com a criança. E vendo também questão de destreza, se ela dá conta de ir encaixando ali sem tirar o trilho do lugar. Então dá para você fazer aí deixando o barbante sem pregar, né? Para ver se ela tem essa habilidade aí de controle manipulativo bom ou se precisa trabalhar. 6. Tampinhas equilibristas. Você pode fazer assim como eu fiz, deixar disponíveis as tampinhas para a criança e mostrar para ela que é para ela ir empilhando. Como você pode empilhar em uma determinada sequência ou quantidade de tampinha e a criança imita. Ou você pode ir brincando junto com a criança. Então, cada um coloca 2 tampinhas primeiro, a base e uma outra em cima. E aí, se conseguir, mais uma tampinha para cada um e continua. Ou você pode pegar um dado e jogar esse dado para vocês brincarem com quantas tampinhas cada um vai ter que fazer a sua torre. Ou o número que cair é o número para os 2, ou cada um joga o seu dado. Ou ainda você pode pegar uma massinha ou uma argila e fazer uma base. E aí, em cima dessa base, vocês têm que fazer, então, essa construção de torre usando as tampinhas de garrafa PET. 7. Arremesso na parede. Mas eu vou dar outras opções. Você pode pegar a fita adesiva ou a fita crepe, porque na parede a adesiva vai trazer a massa, tirar a pintura e vai colar aqui. A minha sugestão é você fazer em outro lugar sem ser a parede, mas
Em todo caso, se não tiver outro lugar, tem a parede. Eu fiz aqui usando bambolê. Penso que dá para vocês verem, né? Ó, tem uma coisinha aqui brilhando, é a fita. Então eu peguei um bambolê e colei uma fita aqui. Assim é o mais difícil. Se eu colo mais fitas aqui em todo o bambolê, fica mais fácil. Você pode fazer também entre a porta. Abre a porta e cola, estica essa fita adesiva ali. E aí, a criança vai ter um potinho de tampinhas, né? Ela e você, quem for participar da atividade. E a ideia é jogar essa tampinha para que ela grude, então, nessa fita adesiva. E aí, vocês vão brincar com a questão de distância, né? Pode começar fácil e vai aumentando essa distância. Pode colocar pontuação. Quem conseguir colar mais ganha tantos pontos, ou cada cor tem uma pontuação diferente, enfim, o céu é o limite, né? Mas a ideia é essa, é usar a fita adesiva para brincar de acertar o alvo aqui, colando então essa tampinha de garrafa PET. 8. Percurso do sopro. Nessa atividade, claro, tampinha de garrafa PET, a gente vai precisar de um canudo também. Vamos precisar também de uma linha, ou barbante, ou fita, enfim. Você vai fazer um caminho, ou não faz esse caminho, e aí vocês vão colocar a tampinha, e a ideia é isso, soprando essa tampinha para que ela vá correndo, vá andando, então, pelo percurso ou onde vocês decidirem. Então, por exemplo, em cima de uma superfície, uma mesa. Então, vai soprando, soprando, soprando para ver quem consegue ir até o final. É muito legal a gente fazer isso para trabalhar a questão de sopros. Então, a gente está trabalhando musculaturas que estão relacionadas à fala e também respiração, algo que as nossas crianças hoje em dia estão aí fazendo muito errado, né? Ou há a presença de muita respiração oral. Então é muito importante a gente trazer uma atividade de sopro. Se você não quiser usar o canudo, isso daqui é um canudo de plástico que a gente tem e a gente sempre usa. Você pode usar um canudo de inox, enfim, ou fazer um canudo de papel para usar nessa atividade, mas dependendo da idade da criança, ela vai soprar tanto, molhar tanto que esse papel vai se diluindo, né? Talvez com papel mais durinho, fique melhor, tá bem? Essa é a ideia de trabalhar essa respiração por meio de uma atividade não estruturada. Opa, corrigindo, por meio de um brinquedo não estruturado, porque essa atividade é estruturada sim. Não estruturada é quando a gente não coloca como tem que fazer. Aqui a gente está colocando como tem que fazer. Então, é uma atividade com material não estruturado. 9. Letras e números com a tampinha de garrafa PET. Você pode tanto fazer assim, colando o EVA nas tampinhas, e aí vai aparecer as letras, pode ser os números também, ou o mais rápido, que é pegar uma fita crepe e cola, e aí escreve a letra que você quer ou o número que você quer. E fazendo assim, você vai ter tipo um alfabeto móvel. E aí você pode trazer um card de uma imagem, a criança vai ter que escrever o nome daquela imagem que ela está vendo, ou você pode trazer uma palavra, ali ela vai ter que reproduzir aquela palavra usando, então, essa letra móvel de tampinhas de garrafa PET. Ou você pode fazer um alfabeto usando imagens. Então, em vez de colocar lá a letra A, B, você vai colocar a imagem de algo que começa com a letra A. E aqui tem as letras. E daí a criança vai pegar aqui e procurar aonde que está uma coisa que começa com a letra A. Uma imagem que começa com a letra A. Ou você também pode usar os números para fazer operações matemáticas, fazer toda essa mesma ideia que eu dei com as letras, mas usando os números. Então, a ideia é que seja uma questão pedagógica, de uma forma mais divertida, usando, então, as tampinhas com o alfabeto móvel ou numerais móveis. 10. Jogo da cesta de tampinhas. E você vai precisar de 2 baldes ou bacias. Então, você deixa os 2 baldes em distâncias diferentes. Então, vamos fazer de conta que aqui é a distância. Então, um está perto e o outro vai estar um pouco mais distante. E a ideia é a criança jogar e acertar as tampinhas em ambos, tanto no que está perto como no que está distante. Você pode fazer também na mesma linha. Os 2 estão na mesma linha, só que estão colocados em lados diferentes. Você também pode colocar que em cada balde tem uma pontuação diferente, então dá para você usar vários baldes, não só 2, né? E ir colocando pontuações ali, ou
usando de uma outra forma que você precisa aí, por exemplo, trabalhar cores. Então, esse balde você cola aqui que ele é vermelho, o outro é amarelo. Então, você está trabalhando as cores primárias, né? Você coloca amarelo em um, azul em outro, vermelho em outro. E vai falando para a criança, agora vamos jogar no vermelho, agora vamos jogar... Entendeu? Ou então, numeração. Enfim, como você quiser, dá para você ir trabalhando essas outras questões pedagógicas usando uma brincadeira lúdica que vai chamar a atenção da criança e vai fazer com que ela se engaje mais. Ainda tenho mais 3 sugestões, mas antes vou te convidar. Tá gostando até agora? Então vai lá e deixa o seu like para você não se esquecer. Lembrou de alguém que também vai gostar dessas ideias? Compartilhe esse vídeo com ela precisa saber e assim você também me ajuda. Bora continuar com mais 3 sugestões. 11. Tampinhas foguete. Aqui você vai precisar de uma caixa de sapato, de um elástico e de fita adesiva e, claro, das tampinhas. Como é que funciona essa atividade? Você precisa colar um elástico nas laterais de uma caixa para fazer tipo um estilingue. Aí a criança vai puxar a tampinha e soltar para ela voar. E nessa atividade você pode colocar alvos para que a criança tente acertar esses alvos. E esses alvos também podem ter pontuações, podem ter cores. Enfim, use aí a sua imaginação dentro da habilidade que você quer estimular na sua criança usando essa atividade, essa brincadeira. 12. Carimbos de tampinhas. Você pode tanto pegar as tampinhas e nela colar pedaços de EVA como essas sugestões aqui, e daí você faz formas diferentes do que você quiser, de animais, de frutas, o que for, e aí vai virar um carimbo. Então, a criança vai ter um pratinho ali, um potinho, uma tampinha com tinta, ela molha lá na tinta, carimba, e vai sair aquele desenho de EVA. Como você pode usar simplesmente a tampinha, essa beiradinha, e aí vai ter ali de novo o recipiente com a tinta, a criança vai lá, molha e vai na folha fazendo algum desenho. Então, por exemplo, ó, aqui eu fiz um desenho de uma uva, né? E daí depois eu vim aqui com lápis e fiz a folhinha, porque eu não tô com os meus lápis de cor aqui. Mas você pode depois fazer o lápis de cor aqui, né? Então dá para fazer fruta, dá para fazer uma árvore, uma flor, enfim. Usa aí a imaginação e aí usando a tampinha para poder fazer um desenho ou um desenho livre, abstrato, né? Como a criança quiser. Mas é uma forma de explorar o pintar usando um outro elemento para a gente fazer com que as crianças ativem, então, a sua criatividade e a sua imaginação. E 13, use as tampinhas para fazer um relógio. Isso mesmo, ó, como essas sugestões aqui. Você pode usar as tampinhas para fazer um relógio, e daí você vai aproveitar esse relógio de tampinha de garrafa PET para trabalhar sequência, para trabalhar hora, para trabalhar numeração com essa criança, algo que é tão abstrato, a gente vai trazer para o concreto. Essa questão de hora, de tempo, é abstrato demais para a criança na primeira infância. Mas a gente pode usar esse recurso para poder transformar em algo visual que fique fácil da criança ir entendendo e aprendendo esse conteúdo. Eu espero que esse vídeo tenha sido de valor para você, que você também tenha gostado de mais ideias usando as tampinhas de garrafa PET. Já me coloca lá nos comentários qual vai ser a primeira atividade que você vai fazer por aí, e também se quiser compartilhar como que foi a experiência, eu vou gostar muito. Eu respondo sempre aos comentários que vocês colocam aqui. E eu te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!